Esta semana está completando 2 anos que eu estive em Paragominas pela primeira vez. Lembro com muita clareza, ao chegar e conhecer a cidade na companhia do outro presbítero Jair, conversamos bastante e à noite nós tivemos uma reunião com alguns membros da igreja que haviam sido impedidos de estar aqui. Alguns deles estão aqui hoje. E naquela ocasião, quando a reunião começou, um irmão que não está aqui hoje, mas não porque não quer, talvez tenha tido alguns outros compromissos, estava aqui. Naquele momento que ele estava aqui, ele estava sendo literalmente enxovalhado. Foi praticamente expulso daqui. E naquela época, desde aquele dia, a partir do instante em que soube-se que eu estava na cidade, começou-se uma série de falas a meu respeito, que eu gostaria apenas de contar duas para vocês, talvez vocês não saibam. A primeira delas é de que eu era daqueles pastores que matam carneiros dentro da igreja, faziam sacrifícios de sangue. Quando nós soubemos disso, obviamente achamos isso ridículo, risível e absurdo. E a segunda é que eu seria um pastor pentecostal, ou neopentecostal, daqueles que saem fazendo trenzinhos na igreja. Nós também soubemos disso e achamos isso risível e absurdo. E hoje completa-se 2 anos e coisas risíveis e absurdas continuam acontecendo. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus. E o tema nosso desta noite responde a uma pergunta que às vezes nós fazemos muitas vezes. Por que somos provados? Por que passar por provações? E talvez você tenha entrado aqui nesta noite passando por provações também. Talvez provações que envolvam a sua saúde, o seu trabalho, problemas de saúde na família, sonhos que não se realizam, ou sonhos frustrados e quebrados. E no meio disso tudo você pergunta: e Deus? Onde está? Por que Deus não age? A palavra do Senhor nos responde essas perguntas. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 até o verso de número 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 13. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Meus queridos, nós lemos uma porção da sua palavra neste momento, Senhor.
A tua palavra que nos conta as provas, ou algumas das provas pelas quais o teu povo passou no deserto. O desejo, a cobiça pelas coisas do Egito, murmuração, luxúria. E tudo isso foi devidamente registrado, Senhor, para a nossa instrução, para a nossa edificação. Aquele povo, o seu povo, o povo que chamava-se pelo seu nome, o povo foi provado, Senhor, e muitos reprovados. Queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e que o ensino da tua palavra a respeito deste assunto possa orientar-nos, possa guiar-nos. É a nossa súplica, Senhor, precisamos da tua direção, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião de oração que era dirigida por adolescentes, numa cidade a uns 1000 quilômetros daqui. E um adolescente leu uma frase, não sei de quem era, ele nunca disse também para mim. E aquele menino chamado Guilherme leu a frase que dizia assim: se não fossem as provações, a igreja estaria cheia de hipócritas. E se nós olharmos na história da igreja, foi isso mesmo que aconteceu. Por exemplo, as provações durante praticamente 3 séculos fizeram com que a igreja cristã permanecesse pura, longe da idolatria. E assim que as provações cessaram, a idolatria entrou rapidamente no seio da igreja. Basta você estudar a história da igreja, século I, II e III. Mas o fato é que o Senhor nos diz em sua palavra que nós todos vamos passar por provações. Mas eu queria fazer uma distinção entre provação, tentação e punição. Provação é quando o Senhor nos permite que nós estejamos em situações em que a nossa fé seja exercitada para o nosso crescimento. Tentação é o desejo cobiçoso do nosso coração por aquilo que não deveríamos cobiçar. E punição é quando o Senhor faz com que nós recolhamos os frutos do mal que sabemos. São coisas diferentes. Deus, segundo a palavra, permite que nós sejamos provados ou colocados até diante de situações onde a nossa fé é provada, até o limite em que nós possamos suportar. Muitas vezes nós culpamos ao diabo, dizendo que o diabo é responsável por uma série de situações nas nossas vidas. Dizemos que o diabo é culpado pelas tentações que nos sobrevêm, quando a palavra de Deus nos diz que as tentações que são colocadas diante de nós, elas são alimentadas dentro do nosso próprio coração, mas as provações, elas vêm para que por elas sejamos aprovados. Por ela tenhamos a nossa fé amadurecida e a nossa fé então possa dar frutos. Para que Pedro, por exemplo, pudesse fortalecer os irmãos, Deus permitiu, diz o Senhor Jesus em Lucas 22, Deus permitiu que Pedro fosse joelhado como trigo, que ele fosse sacudido, jogado para cima, que ele passasse por um processo em que as impurezas fossem tiradas. E nós somos então confrontados com uma verdade, que o nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus que nos conhece, que conhece as nossas limitações, que conhece as nossas fraquezas, e Ele não permite que nós sejamos provados além delas. E Ele sempre provê uma saída triunfal das provações. Ele sempre provê uma saída para as provações. Quando você achar que não tem mais jeito para resistir, eu tenho certeza que você, clamando ao Senhor, Ele vai te conceder graça. Temos, por exemplo, Paulo, o apóstolo, com muita dor, com muita angústia, ele clamava ao Senhor, pedindo que o Senhor o livrasse de um espinho que o incomodava, e o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo então deixa de sentir o incômodo que era lacinante e passa então a exultar no Senhor, sabendo que a graça do Senhor lhe era suficiente. Mas é óbvio que tentações são inevitáveis. É óbvio que provações nesta vida para o cristão são inevitáveis. Do contrário, o Senhor Jesus estaria mentindo quando Ele disse que no mundo nós seríamos perseguidos e odiados por amor dele próprio. Eu ousaria dizer até que o cristão
não deveria alegrar-se quando não experimenta provações, porque significa que o mundo não se incomoda com ele, porque significa que o diabo não está se incomodando com ele, porque ele não tem importância nenhuma e é insignificante. Mas Tiago vai nos dizer que quando nós somos provados para sermos aprovados, nós somos provados para sermos aprovados e sermos então recompensados. Foi por isso que o Senhor Jesus nos orientou, nos ensinou a orarmos diariamente, continuamente, e rogarmos sempre ao Senhor que Ele não nos deixasse cair em tentação. Observe que é uma oração preventiva. Muitas vezes nós deixamos para orar quando as provações nos esmagam, e o Senhor Jesus diz: ore continuamente para que você não seja tentado e não ceda às tentações. Nós podemos fazer-nos 3 perguntas. Qual é o propósito de Deus em relação às provações que nós enfrentamos como crentes? Não estou dizendo dos problemas que enfrentamos quando agimos como descrentes. Não estou dizendo o problema que nós temos quando colhemos o mal que plantamos. Mas sim, quando nós somos provados por causa da nossa fé. Primeira coisa é que as provações revelam as provisões da graça de Deus. Dos versos 1 até o verso 4, Paulo vai falar sobre as provisões de Deus para o povo de Israel em sua caminhada no deserto rumo à terra prometida. E as provações que eles vão passando, vão revelando as provisões da graça de Deus nas suas vidas. A experiência do deserto, que provavelmente nenhum de nós gostaria de experimentar, 40 anos peregrinando pelo deserto, com sol causticante durante um dia, frio à noite, era uma experiência necessária como provação para o povo de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 a 4. Assim como a disciplina de Deus em nossa vida é também expressão do seu amor paternal. Está lá em Deuteronômio 8, 5. O texto de Deuteronômio, o texto de Paulo, vai falar, por exemplo, do maná que desceu do céu, vai falar da água que brotou da rocha, vai nos dizer que para saciar a fome que aquele povo tinha no deserto, para saciar a sede que aquele povo tinha no deserto, só havia uma maneira possível: a providência divina. Algumas vezes nós assistimos a alguns filmes que retratam ou tentam retratar a caminhada do povo de Deus no deserto, e nós vemos 10 atores principais, 300, 400 figurantes, e achamos que é muita coisa, mas não eram apenas 300, 400 pessoas, queridos. Eram 600 mil homens em idade militar, mais mulheres e crianças, no mínimo talvez, de 3 milhões de almas que não plantavam, e que peregrinaram no deserto durante 40 anos. Como saciar a sede e a fome destas pessoas durante tanto tempo? Somente pela provisão divina. O texto nos fala do maná, da água. Se nós formos estudar um pouco mais, Deus mandou carne para aquele povo. E às vezes Deus permite que nós passemos por experiências semelhantes. Deus permite que nós passemos por provações, para que nós possamos então reconhecer que dele e somente dele procedem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tiago, servo do Senhor, nos diz no capítulo 1, verso 7 da sua carta, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito procede do Pai das luzes, aquele em quem não pode haver nem variação, nem sombra de mudança. Talvez você tenha saído de casa pensando: o que eu vou fazer lá? Talvez você tenha saído de casa pensando: eu preciso de algo que eu não estou conseguindo encontrar em nenhum outro lugar. Eu preciso de algo que assistir à televisão não me dá. Eu preciso de algo que o meu trabalho não está me dando. Eu preciso de algo que a minha família é incapaz de me dar. E de fato você precisa sim. Porque você precisa de algo que só o Senhor Jesus pode dar.
Porque só o Senhor Jesus pode saciar a alma dos sedentos e dos famintos. É Ele quem diz: se você tem fome e tem sede, vai a Ele. Se você está cansado e sobrecarregado, para de se esforçar e cansar e gastar o seu suor, o seu esforço, o seu dinheiro naquilo que não é pão e não satisfaz. Vai a Ele. E por mais difíceis que sejam as provações, por mais excruciantes que sejam as dores da sua alma, quando nós perseveramos no Senhor, nós vamos aprender que a graça do Senhor é suficiente. E de que quando nós achamos que já não temos mais forças, nós aprendemos que é nesta fraqueza dependente de Deus que de fato nós somos fortes. Quando angustiados e cansados e sem nenhum vigor mais, nós aprendemos que no Senhor nós temos as nossas forças multiplicadas e ampliadas, mas só no Senhor, porque as provações servem para isso, servem para que nós nos lembremos, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos e percebamos as provações, as provisões, aquilo que o Senhor providencia por sua maravilhosa graça. Mas tem uma outra coisa importante também para a igreja, muito importante para o povo de Deus, quando as provações chegam. Porque as provações revelam o que vai do coração. Porque as provações revelam e reprovam a incredulidade do coração de muitos. Se nós olharmos para a história de Israel, aquela caminhada pelo deserto, nós percebemos que muitos foram aprovados, mas muitos foram reprovados. Paulo diz que num só dia, 23 mil pessoas que eram do povo de Deus, 23 mil adultos são reprovados. Todos passaram pelas mesmas provações, todos receberam as mesmas bênçãos. Mas sabe o que é curioso? Paulo vai dizer no verso número 5 que Deus não se agradou. Não é de alguns deles. Deus não se agradou da maioria deles. E por isso, não chegaram à terra prometida. E por isso, ficaram prostrados no deserto. O texto aqui vai nos advertir quanto às consequências da rebeldia e da incredulidade. Verso 6 e verso 11. Eu quero chamar você, convocar você, desafiar você a não fazer parte da maioria incrédula. Quando nós lemos a história de Israel, nós vamos encontrar que uma minoria crente, como Caleb e Josué, os únicos adultos daquela geração saída do Egito, que tiveram a bênção, o privilégio de entrar na terra de Canaã. Por que os demais não entraram? É simples, diz a palavra. Por causa da incredulidade, por causa da rebeldia. É impressionante lembrarmos que a grande maioria daqueles que entraram na terra prometida nasceram, cresceram, se fortaleceram, aprenderam a confiar no Senhor andando no deserto. Tomemos cuidado, porque incredulidade e rebeldia nos privam das bênçãos e fazem os nossos filhos amargar os sofrimentos do deserto. A incredulidade e a rebeldia daqueles homens no deserto se manifestaram em cobiça, em idolatria, em imoralidade, em fazer exigências a Deus e em murmurações. Por causa dessas atitudes de rebelião e incredulidade, a maioria ficou prostrada no deserto. E Paulo nos diz que estas coisas foram registradas, não foi à toa, não foi porque Moisés não tinha o que fazer enquanto conduzia o povo no deserto. Se nós olharmos para a história, o que acontecia ali no deserto, nós vamos ver que Moisés diariamente julgava o povo. E as multidões vinham a ele com o problema. E ele tratava desses problemas de manhã até ao final do dia.
Depois recebeu a ajuda do seu sogro, o conselho do seu sogro e dividiu as atividades. Mas ainda assim, ele era o orientador do povo de Deus. Ele tinha o que fazer. Ele não escreveu essas coisas simplesmente porque ele estava desocupado. Ele escreveu essas coisas como uma advertência para o povo de Deus em todas as épocas. Paulo vai dizer que foi escrito para a nossa advertência para aqueles sobre os quais os fins dos dias são chegados. Se estas palavras eram verdade, os fins dos dias são chegados para os leitores de Paulo lá em Corinto, imagine para nós hoje, 2000 anos depois. O que nós aprendemos é que a incredulidade desonra a Deus, e Deus reprova a incredulidade. As provações então servem para revelar o que há no coração e para reprovar a incredulidade. Mas há mais uma coisa interessante que nós podemos aprender, é que as provações revelam e aprovam também a fé do Deus vivo. Se por um lado ela evidencia a dureza do coração, a incredulidade, do outro lado ela vai evidenciar a fé, a confiança no Deus vivo. Os crentes são exortados, no verso 12 do texto que nós lemos, à vigilância. São exortados para que permaneçam de pé e não caiam diante de tentações e provações que são comuns a todos os seres humanos. Os crentes são exortados a permanecerem de pé, a não vacilarem. Isso acontece por causa da fidelidade de Deus, por causa daquele que conhece os nossos limites e que não permite que sejamos tentados além deles. E quando as tentações nos chegam, Ele próprio, não é por acaso, Ele próprio provê para nós uma saída vitoriosa. Nós temos vários exemplos disso nas Escrituras. Poderemos citar, por exemplo, José, que tentado, que colocado numa situação extremamente complicada, quando uma mulher devassa quis cometer adultério com ele, ele abriu mão de tudo o que tinha, largando as suas próprias roupas, e fugiu daquele lugar, para que uma mulher casada não incorresse em adultério. Uma saída mais que vitoriosa. Os inimigos de José talvez pensassem: mas que saída vitoriosa é essa que o levou ao cárcere, que o levou à prisão, quase foi morto? Conhecemos o resto da história de José. Conhecemos a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles perseveraram por fé em meio às provações. E foram homens bem-sucedidos, porque através das provações eles foram provados, foram tornados frutíferos e servem de exemplo para nós hoje. Eles não cederam diante das pressões do mundo. Eles não cederam diante das pressões pecaminosas que eram colocadas diante dele. O apóstolo nos lembra que nós somos provados para sermos aprovados. A palavra do Senhor nos fala de algo que exemplifica bem o que é ser provado por causa da nossa fé. Ele diz que alguns, por causa da fé, seriam provados como o ouro é provado pelo fogo. E nós sabemos que fogo não destrói o ouro. Fogo queima as escórias. Fogo torna o ouro puro e faz com que ele brilhe mais. A palavra também fala da prata e fala de um produto usado para purificar a prata chamado crisol. O crisol não destrói a prata, mas mostra as impurezas que estão na prata para que elas sejam retiradas e faz com que a prata brilhe. E o mesmo acontece com o crente. Quando você é provado, crente, você é provado para que o seu caráter brilhe e para que assim você manifeste a glória de Deus em que você crê. Repetindo, quando você, crente, é provado, o Senhor está provando você para que a sua fé seja revelada, aprovada
E os ricos, ao olharem para você, vitorioso em meio às provações e tentações, reconheçam que você tem um grande Deus. Eu quero concluir, queridos, com uma pequena digressão histórica, bem pequena. Cerca de 3 séculos atrás, um país estava se tornando a maior potência naval mundial. E viajavam pelo mundo inteiro, trazendo produtos, transportando os produtos para lá e para cá. Mas de repente eles começaram a ter alguns problemas. Os seus navios começaram a afundar sistematicamente. E a marinha mercante inglesa começou a ter prejuízo em cima de prejuízo. E descobriu-se que o motivo era que os navios estavam afundando por excesso de carga. O parlamento, então, os deputados se reuniram e aprovaram uma lei que obrigava cada navio a ter um sinal no casco que indicava o limite de cada tipo de carga. Isso significava o seguinte: se a carga ficava aquém do limite, abaixo do limite, estava dando prejuízo por trabalhar com capacidade ociosa. Mas se a carga colocada sobre o navio era além do limite, também daria prejuízo, porque o navio afundaria. Aí você pergunta: pastor, o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? É muito simples. É muito simples. Você não pode permitir que os dons e talentos que Deus lhe deu não sejam usados para a glória de Deus. É ociosidade. Quando você deixa de usar aquilo que Deus lhe deu e você não glorifica a Deus com o que Deus lhe deu, você está sendo ocioso. A igreja acaba fazendo menos do que poderia fazer. Isso é pecado, porque o Senhor vai dizer de você: servo mau e negligente. Mas há uma outra verdade também. Talvez, em determinado momento, como nós lemos em um dos salmos hoje, os teus ombros estejam pesados e você sinta uma carga grande demais sobre os seus ombros. Talvez você esteja tomando cargas que não são suas, pesos que não lhe pertencem, se angustiando com algo que não é para você, ansiando por coisas grandes demais para você. Isso vai trazer canseira, sim. Isso vai trazer enfado, sim. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é que Deus nos dá em justa medida dons e talentos. Deus nos chama para servi-lo, não como peso, fardo. Ele próprio disse que o seu fardo, que a sua porção é leve. Ele não é um escravocrata, mas é um Senhor cujo jugo é suave. Mas Ele te dá talentos, 5, 10, e quer que você produza. Ele te dá dons e quer que você os exercite. E Ele sabe que no seu dia a dia, que no seu viver diário, você vai enfrentar provações. Você vai enfrentar tentações. Ele também sabe que nas suas provações, Ele vai te tomar pela tua mão direita. E Ele vai dizer: confia em mim. Confie. Ele não vai te deixar cair. Ele promete que não vai deixar que os seus pés resvalem. Mas Ele também sabe que nas suas tentações, o seu coração vai ser inclinado para o que é mau. É da sua natureza.
é da natureza pecaminosa do nosso coração, que é enganoso, corrupto. Mas Ele diz que você jamais vai ser tentado além das suas forças. Você só vai cair se quiser cair. Você só vai cair se achar que é mais gostoso, que é melhor. Vai ter mais prazer e alegria no pecado do que na obediência ao Senhor. Talvez a grande pergunta não seja aquela que eu disse inicialmente: por que somos provados? Por que somos tentados? Talvez a grande pergunta seja: para quê? E a resposta é: para que cresçamos. Para que sejamos dia a dia trabalhados pelo Senhor, burilados pelo Senhor, até que nós cresçamos e atinjamos a estatura de varão perfeito. Até o dia que a gente aprenda a resistir ao pecado, a dominar os pensamentos, a controlar as mãos e as línguas, a cuidar para que os nossos pés não nos levem para maus caminhos, não permitir que os nossos joelhos se dobrem nos assentando em rodas de escarnecedores. Não deixemos que a nossa mente, que o nosso viver seja inclinado pelo mundo e pelo diabo. Para que somos provados? Para que cresçamos. Para que nos tornemos mais parecidos, conforme a imagem daquele que nos amou e a si mesmo se entregou na cruz por nós. Eu gostaria de orientar você diante da provação. Não se pergunte por quê. E nem se pergunte onde Deus está. Ele está com você. No momento que você está mais abatido, Ele está com você. E é naquele momento da sua maior fraqueza, quando você clama por Ele, que Ele vai dizer ao seu coração: filho meu, minha filha, a minha graça te basta. Regozije-se na sua fraqueza, porque é aí que eu sou forte na sua vida. Para que somos provados? Para que você é provado? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite buscando uma resposta para isso. Mas por que eu estou sendo provado? A resposta que eu tenho para você nessa noite é: para que você confie no Senhor, para que você entregue a sua vida ao Senhor, para que você confie inteiramente no Senhor, para que você pare de se estribar no seu próprio conhecimento, no seu próprio planejamento, e você confie a sua vida inteiramente ao Senhor. Que você saia daqui nessa noite sabendo disso. Você não é provado porque Deus não ama você, ou porque Deus não está cuidando de você. Você é provado para que você cresça, para que você confie mais nele, para que você reconheça que é dele, o Pai das luzes, que vem toda a bondade e todo o amor. Isso vai ajudar você quando você estiver no seu trabalho amanhã e alguém está a fazer algum mal a você. Você vai entender: meu Deus está no controle, Ele quer que eu cresça. Quando na escola alguém fizer algo mal para você, você vai entender que o seu Deus está no controle, cuidando de você e te dando oportunidade para você crescer. Quando a enfermidade chegar, você vai se aproximar de Deus ainda mais, dizer: Senhor, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, e é o Senhor quem me dá a saúde, é o Senhor quem me cura. Eu quero confiar mais. Ensina-me a confiar mais no Senhor. E quando parecer que não tem mais jeito, você ainda vai saber orar como o Senhor orou, dizendo: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres, que se cumpra em cada um de nós a vontade do Senhor. Foi para isso que você veio aqui. É isso que o Senhor quer dizer para você nesta noite. Você vai passar por provações, para você sentir ainda mais de perto a sua boa mão, cuidando dele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê uma semana em que as provações sejam encaradas assim, como oportunidades de crescermos diante do Senhor. Oremos. Bondoso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós entendemos que as provações são inevitáveis. O homem que escreveu este texto
inspirado pelo Senhor, o escreveu em meio a provações, provações que não são diferentes das que eu vivo, das que muitos vivem. Pai, eu entendo, Senhor, que a tua vontade, revelada nas Escrituras, que a tua vontade, revelada no descortinar do seu plano eterno, eu entendo, Senhor, que esta vontade mostra que o Senhor faz com que todas as coisas, agradáveis e desagradáveis, cooperam para o bem daqueles que te amam, para juízo daqueles que não te obedecem. E no fim, a tua expressão de amor e de justiça glorifica o Senhor. Obrigado a Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, amigos, que todos nós andemos nessa semana que se inicia, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, confiados no amor gracioso do Senhor Jesus, debaixo da providência e cuidado do soberano Deus. Amém.